pode depois ir para uma universidade ou não pode galgar determinados Veja, empregos. veja, Então, ela se apoderar, não sei, entendem? Quando a gente faz um diagnóstico, é muito menos pelo nome que isso tenha do que pelos recursos de intervenção que essa criança vai ter. Essa criança precisa ter recursos de intervenção. Aonde ela vai, até onde ela vai, eu não sei nesse momento. Eu dependo do resultado dela, do ganho que ela tiver com essas intervenções. Eu que estou nesse ramo há 30 anos, não é? Trabalho com pessoas com autismo, eu conheço neurocientista autista, eu conheço recrutador, entendem como as possibilidades são absolutamente surpreendentes, né? Essa pessoa que é uma grande recrutadora, ela recruta para empresas na Europa inteira, por exemplo, ela trabalhou durante 12 anos como vigia de um supermercado, de uma grande rede de supermercados aqui em Portugal. Ela trabalhou 12 anos, gente, eu repito, porque, veja, era muito difícil para ela, não era fácil. Ela tinha que ter uma energia e um foco e uma superação para viver aquele trabalho muito grande, né? E ela era sempre foi considerada a melhor vigia que aquele supermercado tinha. Por quê? Ela consegue ler padrões de comportamento como poucos. Então, ela conseguia saber, olhando através das câmeras, né? Ela trabalha num setor em que ela tem que olhar as câmeras e identificar possíveis roubos, né? Ela tem que identificar ali pessoas que potencialmente podem querer levar alguma coisa indevidamente do supermercado. E ela sempre teve um índice de acerto muito maior do que qualquer outra pessoa neurotípica. Por quê? Porque ela lê padrões de uma forma matemática. Ela consegue saber quando uma pessoa entra no restaurante, não, no supermercado, que ela vai roubar. E ela acerta numa estatística maior do que os ditos normais. E por isso ela ficou 12 anos num trabalho que custava muito para ela, mas que ela tinha muito retorno e reconhecimento. Então ela ficou. E depois que ela se formou, assim, fez estudos, enfim, ela hoje é recrutadora para grandes empresas. E ela consegue identificar nos perfis das pessoas coisas que essa experiência propiciou a ela fazer, né? E ela tem muitos problemas sensoriais, ela usa sempre um fone de neutralização de ruído, ela tem questões com textura, ela é uma pessoa que, se a gente só olhasse para isso e imaginasse, ela é uma pessoa com comprometimento, ela é, mas ela também tem o seu outro lado de criação e de identificação de padrão e de conhecimento de comportamento humano, que é maravilhoso. Então, a gente nunca sabe até onde uma pessoa vai poder ir, né? Depende das capacidades e das possibilidades que ela tiver de aprender coisas e de mostrar isso. Enfim, eu não sei se me perdi um pouquinho, às vezes eu abro uns parênteses e acabo me perdendo. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Comentar. sim, sim. Ou comentar, não, perguntar. Isso do autismo não terá por base sobre a criança ser muito castrada ou ser muito, dar-lhe muita liberdade. Ou seja, uma criança pode manifestar o autismo se os pais castrarem muito e limitarem muito, porque a criança quer se expressar e os pais contêm, ou então dizem, não, filho, faz tudo o que tu quiseres. E isto, porque o autismo é a desadaptação da criança. E o que eu quero dizer, de uma forma geral, o que eu quero dizer é se esta dança que nós fazemos entre a minha responsabilidade, o que é que eu tenho que, os deveres que eu tenho que pôr sobre a criança e a liberdade, se não podem, pronto, fazer esta dança. Eu acho que em vez de adaptação, colocaria sensibilidade.
Porque os autistas têm sensibilidade e não adaptação. Porque, por exemplo, uma criança que tem autismo ouça barulhos muito altos, tem dificuldade de estar aqui porque ela ouve duplamente ou triplamente daquilo que nós ouvimos. Ok, sim. Então não é questão de adaptação, mas a sensibilidade que cada uma tem. Por isso é que ela diz que aquela pessoa em específico são capacidades extraordinárias, digamos assim, que nem próprio, às vezes nós sabemos lidar com isso. Depois ocorrem noutros aspectos. É que assim, problemas comportamentais relacionados a, por exemplo, a um excesso de liberdade ou a um excesso de castração, existem, são problemas comportamentais. O autismo já não é um problema comportamental, ou seja, não é algo que a criança consegue controlar. O E autismo é nem uma que a família consiga produzir. Não. Respondendo à primeira pergunta, né, do pai que colocou. Não. Famílias permissivas ou famílias opressoras causam outras coisas, não causam autismo. E eu vou tentar explicar em 1 minuto por quê. Porque o autismo é uma perturbação do neurodesenvolvimento. Nasce com a criança. Lá na embriogênese, na barriga da mãe, quando a criança está sendo formada, acontece um problema no dispositivo neurológico, por isso é neurocomportamental, né? Acontece um problema no dispositivo responsável pela interação. O que está comprometido no autismo é a interação com o outro. Nenhum pai, nenhuma mãe tem a responsabilidade de causar isso em uma criança. Por outro lado, é uma questão genética. Então, é claro que os genes que vieram do pai, os genes que vieram da mãe e somaram naquele cromossomo, né, naqueles cromossomos que fizeram a embriogênese daquela criança, algum deles, né, ou do pai ou da mãe, trouxe essa neurodivergência, mas não é causado por nenhum tipo de comportamento que o pai ou a mãe pode ter com aquela criança. Eu E também se tem pretendo que isso fique muito, muito claro para vocês. É um problema neurobiológico na capacidade daquela criança interagir. Eu não ensino para uma criança que nasce normal, e eu vou usar mesmo essa palavra normal, típica. Eu não preciso ensinar a essa criança a olhar no olho. Uma criança normal nasce e é capaz de olhar no olho da sua mãe, da pessoa que cuida, sem que eu precise ensinar isso. É uma habilidade social inata, que me permite ter certeza. Ela vai aprender com o outro, porque ela olha para o outro, ela vê o outro, então ela vai aprender com o outro. A criança com autismo, ela tem um problema nesse dispositivo, então ela vai ter dificuldade de olhar para o outro e, consequentemente, dificuldade de aprender com o outro. Por isso, eu preciso sistematicamente ensinar para uma criança com autismo coisas tão importantes como olhar para o outro, sorrir para o outro, prestar atenção na fala do outro, que eu não tenho que ensinar para uma criança típica. Uma criança típica busca a atenção do adulto para mostrar alguma coisa que é legal, por exemplo, e ninguém nunca ensinou isso para ela. Ninguém nunca perdeu tempo ensinando para uma criança normal que, olha que legal esse brinquedo, né? Ela faz isso naturalmente. Ela busca compartilhar a atenção, né? O nome disso é joint attention, né? Atenção compartilhada. A atenção compartilhada, que é algo extremamente importante e algo extremamente gratificante para um pai ou para uma mãe de um bebê,
que aquele bebê quer a atenção do adulto.